Bom dia, classe. Paz seja convosco. Tudo bem? Desejo um bom dia, a paz. O pessoal está assistindo a gente lá na gravação, nas nossas aulas pela internet. Está assistindo depois, em dezembro. Não. Amém? Vamos terminar nosso assunto da aula passada, que foi nós fizemos a revisão até chegarmos no Reino Unido de Israel para equalizar a matéria das duas turmas, certo? Então, na aula anterior já tínhamos visto o reino de Saul, falamos sobre Davi na aula passada e hoje nosso tema é Salomão. Vamos falar de forma resumida, pois você, aqui presencial como quem está assistindo por lá, deve ter lido já o capítulo 7 e 8 e feito o resumo conforme a gente havia solicitado, tá ok? O reino de Salomão, o último dos 3 reis do período do Reino Unido. Com ele, o Reino Unido da nação de Israel, fecham 120 anos, né? Agora todo mundo começa a lembrar da prova lá. Ai, será que eu acertei? Será que eu errei? Não lembro mais. Vamos lá. Salomão, o último rei do Reino Unido de Israel. Ele era filho de quem? De Davi. Tá? Lembrando aquela promessa que Deus havia feito a Davi, através do profeta, né, que jamais faltaria uma lâmpada no reino de Israel, nem um descendente dele que se assentasse sobre o trono. Ou seja, toda a sua posteridade, né, seus filhos, netos, bisnetos, sempre haveria alguém que sucederia no trono de Israel. Nunca Deus cortaria. Cortaria a dinastia de Davi. Então, aqui em Salomão começa a se cumprir, né? Então, ele era filho de Davi e Batseba, ou Batsua, dependendo da versão. Tá ok? Davi está por volta de 70 anos de idade, prestes a morrer, e ele manda ungir Salomão como rei. Vou colocar ungido como rei, né? Fica mais fácil. Ungido. Tá ok? Davi ordena um grupo de sacerdotes que vão lá e unjam Salomão como um rei. Tá? Ele vai lá na cidade de Gibeon, onde está o tabernáculo, mais uma vez mostrando o valor que Davi dava para as coisas de Deus. E é ungido como rei. Só que, porém, em paralelo a isso, o sobrinho de Davi, Joabe, que era o seu comandante, seu coronel, né, o general do seu exército, o líder supremo do seu exército, ele tenta armar um golpe. Então, Joabe manda ungir o outro filho de Davi, que ele teve com outra esposa dele, né? Chamado Adonias. Então, Davi, segundo o IIGE, né, o Instituto Israelense de Geografia e Estatística, Davi teve cerca de 11 esposas mais as concubinas. Então, teve uma pancada de filho. Tá? Conforme Crônicas relata, ele teve cerca de 11 esposas, fora as concubinas que não apresentam nome. Então, agora, o que acontece aqui? Davi, prestes a morrer, ele ordena, fala, olha, realmente, como eu falei para Batseba, você, Salomão, vai suceder a mim no reino. Você vai suceder no trono e vai governar a nação de Israel. Porém, seu sobrinho Joabe, que era o seu líder do exército, né? Sobrinho Davi, ele pega uma parte dos sacerdotes que eram fiéis a Joabe, não eram tão fiéis a Davi, e manda ungir Adonias em outra cidade como rei sobre Israel. Uma pequena parte da população e do exército apoia isso. Quando Davi sabe disso, ele fala, olha, Salomão, eu estou morrendo, estou prestes a ir ao caminho que todo homem segue, né, a morte. Porém, você tem que fazer 2 coisas. Tá? Primeira delas, o que é? Seja muito espiritual, seja religioso, seja bonzinho, seja piedoso. Não, seja homem. Como assim? É macho man, pegador? Não, seja homem. Se eu falar seja assim,
que o que você fale seja sim, sim, e o que você falar que seja não, seja não. Não seja uma pessoa dúbia. Ou seja, não pise na bola como eu pisei. Davi fala, né? Então seja, até o próprio Samuel fala, quando apresenta Davi, fala que ele era sisudo de palavras, né? Com ele não tinha meio termo, que ele falava era ou não era, não ficava de brincadeirinha, falava, eu falei, mas não era bem assim, não. Se eu falei, eu assumo que eu errei, como é apresentado bem nos Salmos, e Davi, ele mostra esse caráter, esse lado dele, quando ele erra, ele se arrepende, pede perdão a Deus. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele fizesse apenas o que era certo, mas porque quando ele entendia que ele errava, ele retornava a Deus, se arrependia dos seus pecados, ele assumia a sua culpa, não colocava a culpa em ninguém, diferente de Adão, o primeiro homem, né? Fala de quem que é a culpa por pecar? A culpa da mulher que o Senhor me deu. E da mulher coloca a culpa para a serpente, e vai o negócio, né? A serpente para o diabo, o negócio fica empurrando, transferindo responsabilidades. Então, Davi fala para Salomão, seja homem, dá 2 conselhos, né? Está no livro lá, primeiro livro dos Reis de Israel. Seja homem, depois ele dá uma série de conselhos para ele temer a Deus, e na outra série de conselhos, ele fala acerca dos inimigos políticos. Vamos por aqui. Fidelidade. Integridade. E outra parte do conselho era um pouco mais prática, né? Era para eliminar inimigos políticos. Desses inimigos, os quais Davi fala para Salomão não poupar. Um deles é o chamado Simei, um camarada que quando Davi fugiu da presença do seu filho Absalão, que deu aquele golpe político, que perseguiu a Davi depois de ter voltado do exílio lá em Moabe, né? Na cidade de Maaca. Maaca não, fugiu agora, o nome da cidade lá. Que o avô dele era rei. Em Moabe, ele volta, persegue Davi, Davi foge, e esse Simei começou a ofender Davi, a amaldiçoar Davi. Depois, quando Davi volta triunfante, ele faz um acordo, pede perdão para Davi, e esse Simei quebra esse acordo, né? Ele foge para a cidade de refúgio, Davi deixa ele viver lá e fala, olha, você tem que, conforme a lei do Pentateuco, você tem que viver na cidade de refúgio até quando o sumo sacerdote morrer. Depois disso, você pode voltar para a cidade natal e viver a sua vida, né? Só que Simei, ele quebra esse acordo, quando um escravo dele foge, ele sai da cidade de refúgio, vai atrás do escravo, Davi fica sabendo, você pisou na bola, eu dei a chance. Não quis, agora o negócio vai ser diferente. Manda matar Simei, fala, Salomão, não dê paz, não deixe descer em paz para a cova a Simei, a Joabe, que deu o golpe, e até Adonias, o outro filho dele, que havia mancomunado o golpe junto com seu tio Joabe. Então, que Salomão assume o trono, resolve essas pendências, elimina Simei, elimina Joabe, elimina Adonias, que haviam pisado na bola. Joabe, Adonias tinha dado o golpe, tá ok? Havia sido insubmisso a Davi, havia tentado tomar para si uma concubina de Davi, tá ok? Uma serva, aliás, nem era concubina, era uma serva, tentando dar o golpe novamente. Joabe ter mandado matar Abner, mandando matar os irmãos de Zeruia, ele fez um monte de besteira no meio do caminho, Joabe, e Davi não queria deixar passar isso em branco, essas impunidades que Joabe havia cometido. Certo? Muito bem. Então, Davi assume o trono agora. Ele assume o trono, e uma das primeiras coisas que ele faz é orar a Deus, consultar a Deus, através da oração e das ofertas. Como você bem sabe, né? Ele está em Gibeon, na cidade de Gibeon, onde estava o tabernáculo, antes da construção do templo em Jerusalém. E ele oferece sacrifícios a Deus, e Deus aparece para Salomão em sonho. E no sonho Deus fala com Salomão, interage com Salomão, dialoga com ele. Ele fala, olha, por você ter me buscado, ter sido fiel, buscado a minha presença antes de iniciar o governo, buscado minha direção, eu vou conceder para você aquilo que você quiser. E Salomão, ele pede para Deus sabedoria para governar. E Deus responde, então, por você ter pedido sabedoria, além disso, vou te dar riquezas e vitórias sobre os inimigos, né? Vou dar muito mais, vou acrescentar.
Muito bem. Esqueci de comentar aqui. Nessa série de conselhos que Davi deu antes da morte, ele deu uma orientação também para Salomão, que foi acerca da construção de um templo para quem? Deus. Nessa orientação que Davi dá para o seu filho, além de mostrar o desejo dele, de falar, não, construa para Deus, Davi deixou o quê? A planta do templo, conforme Deus havia dado para ele, e parte dos materiais para Salomão iniciar a obra, como ouro, prata, bronze, madeiras, e até indicou quem seriam os fornecedores, né? Já abriu o contrato de licitação lá, para quem que pode ser que ganhe a licitação para construir o templo de Israel. Ele orientou a Salomão fazer aliança com Irão, o rei da cidade de Tiro, que ficava lá na Fenícia, né? É rei de Tiro, não do Tiro. Muito bem. Aí estamos só no preparativo, só nos preparatórios. Vou trocar a caneta que está fraca já. Então, estamos falando aqui entre o capítulo 1 e até o capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos reis de Israel. Certo? Claro como um cristal? Não, sim. Vamos lá. Agora do capítulo 4 em diante, até o capítulo 8, nós veremos no primeiro livro de Reis a construção e, por conseguinte, a dedicação, a inauguração do templo de Israel, construído por Salomão. Então vamos lá. Agora o foco dessa parte do livro e da vida de Salomão vão ser algumas coisas. Vamos lá. Primeiro ponto, o seu primeiro casamento. Ele casa-se com a filha de Faraó, com a princesa do rei do Egito. Isso foi um espirro? Eu tinha falado em línguas estranhas aí. Deixa isso aqui para depois, né? Vou colocar ela no lugar histórico dela, depois de tudo aqui. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que Salomão faz após assumir o reino, depois de orar, receber sabedoria de Deus e a promessa de receber sabedoria e riquezas. Ele casa-se com a filha do monarca do Egito, com a filha de Faraó. Ele faz alianças comerciais. A primeira e a principal delas é com Irão, rei da cidade de Tiro, que ficava na Fenícia. Você relembra os nossos mapas, que sei que você tem desenhado aí no seu caderno, né? Muito bem desenhado, melhor que o meu. Você vai ver que é lá na parte de cima, o lado esquerdo de Israel, região costeira. Então a Fenícia é aquela região onde hoje em dia é o atual Líbano, uma parte da Síria, que eles saíam, comerciavam por todo o Mediterrâneo, trazendo riquezas, levando madeiras do Líbano, trocando por especiarias, ouro, prata, toda a região do atual sul da Europa e norte da África. Tá, ok? Então, ele faz uma aliança comercial com Irão, que era amigo já do seu pai Davi, rei da cidade de Tiro, na Fenícia. O que é essa aliança comercial que ele faz? Ele pede para Irão
enviar seus mestres, né, vamos colocar como engenheiros civis, mais construtores, mais madeira, em especial cedro do Líbano, que era uma madeira muito popular e muito forte na época, apta para a construção. Tá, ok? Então, Salomão faz um acordo, fala, olha, Irão, você me traz esse pessoal, mais uma parte dos suprimentos, né, madeira e também ouro, prata, algumas coisas, mas o forte era a madeira. E, em contrapartida, eu te dou azeite, te dou cereais produzidos aqui em Israel, e a gente faz a nossa aliança comercial assim. Então, a grosso modo, era isso. Tá? Não vamos entrar nos detalhes, depois Irão tenta fazer uma renovação do contrato, um aditivo, e Salomão é mais esperto que ele, mas isso fica para outra aula, para o futuro. Então, essa aliança, Irão, o que ele manda? Ele manda os mestres, né, hoje em dia consideramos engenheiros civis, mestres de obras, mais os construtores, aqueles que queriam pegar no pesado mesmo, mais a madeira e ouro e prata, enquanto Salomão concede para ele outras coisas, azeite, cereais, como parte de pagamento. E Salomão designa capatazes, construtores dentro de Israel, pessoas que iriam alimentar, né, e faz um rodízio de cada tribo, pegar uma cidade uma vez por mês e pagar a alimentação dos construtores, tributo, roupas, tudo que fosse necessário para aquela obra. Oi? Não. Foi derribada. O templo de Salomão foi destruído por volta do ano 586, na terceira invasão do Império Babilônico, né, do exército babilônico, chefiado por Nabucodonosor. O que resta hoje é aquela pequena parede, que é chamado de Muro das Lamentações, que fica na cidade atual de Jerusalém, no qual os judeus ortodoxos fazem as orações lá, enfim, um pedacinho de papel com oração, lá é uma grande atração turística e religiosa em Jerusalém. Tá? Vamos lá. Vou voltar aqui. Tá. Então, eles mandam os construtores, Salomão estabelece essa cadeia de abastecimento, né, dentro das 12 tribos de Israel, e a construção, o que era o escopo dela lá, o que foi pedido? O primeiro foi o templo. Em seguida, o palácio de Salomão, juntamente com a casa, da esposa de Salomão, a filha de Faraó. E depois, a casa de marfim. Um palácio de verão para Salomão. E nos dias quentes ele fugia para lá. No alto verão lá de Israel. Ok? Construção total de tudo isso demora cerca de 20 anos. O primeiro que fica pronto é o templo, que é o nosso foco agora. É diferente, né? O legal lá, é bom ter tocado no assunto, dos detalhes, além de Davi ter entregado a planta para Salomão, né, de como que Deus havia falado com Davi, como Davi gostaria, você vê também o cuidado e a sabedoria de Salomão sendo refletida, né? Um só dos detalhes da construção, ele chega para os construtores e fala, olha, não quero que dentro da construção da casa que haja nenhum barulho de martelo ou de ferramenta. O que eles faziam? Pegavam as pedras, lavravam as pedras, deixavam elas todas perfeitas, com os ângulos 90 graus, tudo certinho, como se pegasse e trouxesse a pedrinha aqui. Chegava lá dentro, só encaixava uma na outra. As chamadas pedras de engaste. Não é engate é aquilo do carro, é engaste, porque ela é desgastada, fica certinho, só vai lá e encaixa, não tem nenhum barulho. Tá, ok? Era um cuidado que Salomão tinha. Falando, não quero não ouvir nenhum barulho dentro da casa de Deus. A gente pode fazer uma
Analogia com o texto lá de Filipenses, né? No qual o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, fala, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Façam tudo sem murmurações nem contendas, sem ficar reclamando, sem fazer barulho dentro da casa de Deus. Não é que você não pode falar, não pode pular, não pode gritar. É sem causar tumulto, sem atrapalhar a obra de Deus. Então, tem essa construção, tem o detalhe, lá é tudo citado, os materiais que são usados, como você leu e fez o resumo lá, as cortinas que haviam dentro, a imagem dos querubins, né, os 2 querubins feitos de ouro, feitos de madeira e cobertos de ouro, tudo aquilo lá. Enquanto no tabernáculo, você tem só uma ideia, enquanto no tabernáculo Deus havia mandado a Moisés construir um candelabro de ouro, né, aquele candelabro com 7 braços, em hebraico chama-se menorá, 5, aqui 7. Salomão havia mandado construir 7 lá dentro. Então você vê que Salomão ele pegou aquele retrato, né, aquele modelo do tabernáculo e multiplicou, ampliou a glória da casa de Deus, da construção. E no capítulo 8 nós vemos a dedicação do templo, e em paralelo no 1 Crônicas capítulo 7 nós vemos, 2 Crônicas capítulo 7 também vemos. Então lá, 1 Reis 8, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7. A dedicação do templo. Depois de vários anos o templo estava construído, né? Pronto, e agora é o momento de entregá-lo a Deus, de deixar os sacerdotes entrar, oferecerem os sacrifícios, né? O sacrifício do dia do perdão, né? Que é morto um carneiro em prol do pecado de toda a nação, e um carneiro ou cabrito depois é mandado para o deserto, simbolizando que o pecado estava sendo levado, que sei que você lembra disso lá do livro de Levíticos, né? Das 5 festas, das 7 festas, 5 sacrifícios. Pã! Com certeza, né? Então faz o dia da dedicação do templo. Nisso, Salomão é o mediador, né? Então, assim, o mestre de cerimônias. Não ele que faz o sacrifício, obviamente, né? Pois ele era o rei, não era o sumo sacerdote, mas ele intermedia lá e junto com os sacerdotes faz os sacrifícios, né? E quando está naquele momento de dedicação, ele havia, assim como seu pai Davi havia colocado uma escala, algo muito interessante também, né? Vou colocar aqui. Ordem dos levitas. Assim como seu pai Davi havia pegado todos os levitas que poderiam trabalhar dentro do tabernáculo, lembra que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, e os coatitas, os filhos de Coate, poderiam trabalhar dentro do tabernáculo. O restante poderia ajudar a pegar madeira para o sacrifício, depois transportar os móveis, não podia oferecer o sacrifício. Então Davi pegou e organizou eles em turmas, para que sempre eles pudessem estar trabalhando no tabernáculo. Agora Salomão pegou isso e ampliou. Seu pai Davi introduziu a música na adoração a Deus, além do sacrifício. Não havia música nos tempos de Moisés, no padrão mosaico, né? Então Davi colocou a música, né? Quando ele traz a arca para Jerusalém, foi com festa, com música, com som, com os levitas, os cantores cantando e tocando instrumentos. Agora Salomão ele criou uma ordem e estabeleceu chefes para criarem músicas, para comporem, para ensinarem a tocar, para ensinarem a cantar e para reger o coro. Os 3 principais dele na época de Salomão são Asaf, Gedutum e Corá. Então, Salomão pegou isso e ampliou essa ordem levítica, a ordem dos levitas. Ele colocou todos os levitas praticamente para pelo menos uma vez na vida irem até o templo e trabalharem lá. E isso permaneceu até os dias de Jesus, quando você vê lá no o Evangelho de Lucas, no nascimento que é relatado o nascimento de João, o primo de Jesus, o Batista, né? Quando fala, Zacarias da família tal, que é o casado com Isabel, que foi pai de João Batista, segundo a ordem, né, tal, caiu a sorte, lá era a época dele servir. Então ele foi lá e serviu no templo. Eles iam servir pelo menos uma vez na vida, depois voltavam e só daqui muitos e muitos anos poderiam voltar a servir, para que todos rodassem. Então era uma ordem estabelecida lá com Salomão. Passaram-se vários anos, centenas de anos, e até os dias de Jesus estava em funcionamento. Tá? Apesar do templo ter sido destruído, depois reformado, e várias coisas depois.
Então, na dedicação do templo, oferecido sacrifício, as músicas, aos levitas adorando a Deus, e o próprio Deus aparece na festa, no local dedicado para Ele, através de um sinal visível. Quem sabe, quem lembra, na verdade, né? Como é que Deus aparece nessa festa de dedicação do templo? A nuvem da glória, né? Uma palavra que parece doce na boca do evangeliquez, do cenário do glossário evangélico, né? O popular Shekinah. Tá? Que era a aparição física de Deus através de uma nuvem que entrou dentro do templo e cobriu todo o templo, de modo que os sacerdotes, Salomão, que ninguém dentro do templo, da casa de Deus, conseguia permanecer em pé, tamanha era a densidade da presença de Deus naquele lugar. O próprio Deus, ele, com a sua glória, ele acende o altar de sacrifício e a sua presença, sua nuvem, sua fumaça enche aquela casa, enquanto os levitas adoravam, Salomão orava, e eles ficaram prostrados diante daquela presença de Deus. Certo? Imagine você fazendo um culto aqui, em outro lugar, num templo, numa aldeia, numa escola, no horário de intervalo do seu trabalho, e Deus aparecer no meio daquele lugar. A glória dele se manifestar. Então, essa foi um sinal de Deus aprovando tudo aquilo que Salomão estava fazendo até o presente momento. Deus carimbando, dando um selo. Você não vai no cartório lá e põe etiqueta, o selinho lá com o dedinho azul lá. Ah, casou, mané, já era. Então, Deus estava ratificando, outorgando, falando, realmente, Ele tem feito conforme eu tenho falado, tem andado nas minhas pisadas. Tá ok? Então, vida de Salomão, temos agora a dedicação do templo, Deus respondendo, e agora, tudo isso vai refletir na prosperidade do próprio Salomão e da nação de Israel. Muito bem. Bom, não é letra de rap nem de funk ostentação, mas é a vida de Salomão. Depois da dedicação do templo, a sua fama aumenta ainda mais, tanto da sua sabedoria quanto da sua riqueza, da sua prosperidade. Com isso ele consegue mais riqueza, com isso ele consegue mais mulheres, com isso ele consegue aumentar o seu pecado e chegar à apostasia, a afastar-se do próprio Deus que havia dado sabedoria para ele para conquistar todas essas coisas. Fama. Alguns exemplos. A rainha de Sabá, não se sabe a localização certa, se é ou na Península Arábica, da cidade de Sabá, ou na Etiópia, mas era uma rainha com uma cidade com alguma eminência na época, algum destaque, tanto que ela aparece em outras passagens, como nos Salmos, como no livro do profeta Jeremias, sem dar a sua localização. Ela vem com uma caravana, uma comitiva, com camelos, com cavalos, com mulas, com riquezas, com servos, empregados, com sábios, e prova a sabedoria de Salomão, tem uma resposta daquilo e volta encantada, deixa riquezas para ele. Salomão, que não é bobo nem nada, deixa riquezas para ela também, faz uma troca comercial. Tá, ok? Então os povos vinham para conhecer Salomão, conhecer o templo, conhecer o palácio, conhecer tudo aquilo que estavam ouvindo falar da riqueza do filho de Davi, da prosperidade acerca da própria pessoa dele quanto do reino. Ele faz muitas alianças comerciais, tanto com o Irão, que antes era apenas na parte de construção, agora é na parte comercial. O que ele faz? Ele pega Irão, que era rei de Tiro, dos fenícios, que tinha construtores sábios, mas também tinha pilotos e construtores navais. E agora ele
contrata lá alguém lá da Fenícia, do povo de Irão, para construir e ensinar como pilotar os barcos. E o próprio Salomão agora constitui uma frota naval que comercializa. Obviamente que não era bobo nem nada, ele não vai no mesmo lugar que Irão. Ele vai para a região da Península Arábica. Ele comercializa com os povos da Arábia daquele dia, da Península Arábica, né, onde hoje em dia é o Emirados Árabes, o Catar, o Iêmen. Sei que você foi para Dubai ano passado, está tudo fresco na sua cabeça, aí você lembra como que é a geografia do lugar. Tá? E também, então, Península Arábica. E eu tenho uma coisa que eu sei que tenho quase certeza que vocês não sabem. Península Arábica e na costa leste da África, né? Egito, Etiópia, tudo aquilo lá. Costa leste da África. E Salomão, ele comercializa um produto um pouco diferente. Também várias especiarias, riquezas, ouro, prata, tecido, tudo aquilo que comercializamos até os dias de hoje. Mas ele trouxe também nas suas viagens macacos. Macacos. Ele ficava comercializando, que legal, um bichinho diferente, estava levando, assim, igual na época das grandes descobertas, a partir de 1500, né, vinha Cristóvão Colombo, os espanhóis lá, tudo para as Américas, e traz os bichinhos também. Então ele comercializava macaco também. Fazia da costa leste da África e levava lá para a região lá de Israel. Riqueza. Com isso vai aumentando mais sua riqueza, sua fama. Ele começa a receber tributos Agora, ele continua recebendo os tributos que seu pai Davi havia conquistado dos povos, né? Como os amonitas, os moabitas, que eram parentes até. E ele passa a receber tributos através dos seus casamentos. Tá? Como Salomão tinha fama, riqueza, os povos se interessavam ao redor, se interessavam em constituir alianças com ele, né? Alianças comerciais. E uma forma que ele fazia isso era o quê? Através dos casamentos. Por isso que Salomão teve 700 esposas. Ok? O que é bom para diferenciar e explicar, né, explanar a questão do pecado dele. Então ele não tinha 700 esposas porque ele achava uma mulher bonita e ia lá e casava com ela. Isso ele fazia com as concubinas, por isso que ele tinha 300. As esposas, aquelas que tinham todos os direitos, era a questão da aliança comercial. Ele estabelecia um acordo, assim como ele casou lá com a filha de Faraó. Tá, okay? Eram acordos comerciais, ele casava-se com elas para ter acordos com os povos. Enquanto seu pai Davi era um conquistador, era um guerreiro, por isso Deus não deixou ele construir o templo, Salomão ele fazia o acordo com os povos através dos casamentos. Esse era o sinal da aliança comercial. Ele casava com a filha de um rei, de um governador local, e como Israel era maior, geralmente o povo pagava tributo para ele, Salomão protegia, não atacava, nem deixava outros povos atacar. Por isso que ele vai multiplicando as esposas. Tá ok? Então ele tem 700 esposas, né, que ele levou no cartório, casou, tinha o mesmo direito, pagava a mesma pensão para os filhos lá, né? Tinha um direito a uma casinha igual a outra, parecia aqueles condomínios de hoje em dia, né? Tem uma casinha do lado da outra, igual, bonitinha. 700 esposas, imagine se o homem fosse bom de mira, ele teria pelo menos 700 filhos. Mas a Bíblia não fala quantos filhos ele teve. E 300 concubinas. Lembrando que nós já falamos nas outras aulas anteriores, principalmente por causa do livro de Juízes, concubinato, o camarada achava a mulher bonita, pedia autorização, trazia para casa, ou ela ficava morando na casa dos pais, mas não era esposa de fato, né? Ele dava uma pensãozinha, dava alguma coisa, mas não tinha os mesmos direitos. Então, era esposa e não era. Não era amante, mas também não era esposa. É um negócio meio, né, frio nem calor, nem morno nem quente, nem não fede nem cheira. Tá? Essa sim ele fazia. Pô, achei bonita, eu quero, trazia para si.
estou aqui, até me perdi aqui. Com isso ele multiplica o seu pecado. Por quê? No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, Deus já havia previsto e falado com Moisés. Falou, olha, quando o povo pedir um rei, e eu considero um rei para eles, ele vai ter que ter alguns cuidados, tá? Então, Deuteronômio 17 fala acerca disso, uma das passagens, Deuteronômio 17, 17 em diante. Ele fala, olha, quando houver um rei que se assentar sobre o trono de Israel, governar sobre o povo de Israel, ele não pode fazer o povo voltar para o Egito. A primeira coisa que Salomão faz, vai lá e casa com a filha do faraó, com o rei do Egito. Não pode multiplicar para si próprio, não para a nação, mas para si próprio, riquezas, nem ouro, nem prata. Tá ok? Não pode multiplicar para si mulheres. Por quê, Tiago? Se a lei mosaica fala, lá em próprio Deuteronômio, fala, olha, se um camarada tiver duas esposas, tem que tratar as duas da mesma maneira, o filho das duas tem que tratar de maneira igual, não pode ter o preterido e o preferido entre ambos. Por quê? Porque, além dos acordos comerciais, as muitas mulheres naquela época simbolizava para o líder da família, para os reis, para o líder do clã, a possibilidade de ele ter muitos filhos. Tendo muitos filhos, quer dizer que ele tinha um exército particular ou uma mão de obra particular, que ele colocava a sua confiança, a sua segurança naquela quantidade numérica, não em Deus que poderia prosperar. Ok? Por isso que Deus já chamava a atenção de Davi e do próprio Salomão, que deveriam confiar em Deus. Tinha uma, duas mulheres, mas Deus queria prosperar, ia dar filhos, gerar um descendente, ia confiar em Deus que Deus daria libertação. Tudo aquilo ele havia feito já no passado do povo de Israel. Então não poderia multiplicar para si mulheres, não poderia multiplicar para si cavalos, tá ok? E é o que Salomão faz tudo errado, que ele começa a importar cavalos e construir carruagens lá no molde egípcio. Então ele começa já a pisar na bola com Deus. Mesmo sendo um homem muito sábio, tendo produzido muito texto, né, que nós lemos hoje em dia, que faz parte da nossa Bíblia, os livros poéticos, parte de 2 salmos são deles, Eclesiastes é dele, Cantares é dele, Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 25 foram gerados, produzidos por ele e compilados pelos seus sábios, né, anotados pelos seus sábios. Mesmo sendo um homem que conhecia Deus, muito sábio, ele pisa na bola. Tá ok? Peraí, já vamos chegar lá. Peraí, só concluir aqui, senão me perder. Já volto. Com isso, além de contrariar todas as coisas, quando ele traz as suas mulheres, ele importa também dos outros povos, ele importa a cultura e a religião delas. A princípio, ele apenas tolera a religião delas. Fala, deixa elas adorarem o Deus dos povos que elas vieram, dentro da casa delas, né? A casinha do condomínio, cada uma com uma casinha lá, bonitinha, lá em Jerusalém. Depois, no final da sua vida, ele passa a ele mesmo adorar e a incentivar esse formato de culto e a essas divindades, esses deuses que eles adoravam. Então, Salomão, ele participa e promove a idolatria. Tá, ok? Dando as costas para Deus, se afastando de Deus, né? Se tornando um apóstata. Pode perguntar. Também, do seu próprio povo, né? Vamos falar agora no finalzinho da vida dele acerca dessa parte, condição de escravidão do povo. Então aqui você vê um panorama do pecado, como que Salomão começa bem, vai crescendo, está lá na curva, lá em cima, lá está no ápice, é só para subir, só agora ele começa a cair e pecar. Até o ponto que no final da sua vida o próprio Deus traz uma profecia de castigo. Na qual o que iria acontecer? A linhagem de Davi não acabaria, né?
Deus sempre ia colocar alguém no trono para governar, para reinar dentro da linhagem de Davi. Porém, o reino seria dividido, rasgado. Certo? Agora Salomão já é velho, com cerca de 70 anos de idade. Já havia pisado na bola com Deus, perto a morrer. Ele estabelece seu filho Roboão como seu sucessor. Vamos lá. Salomão, prestes a pitar na curva. Agora nós temos uma dicotomia, uma divisão aqui dentro do governo de Salomão. Vamos lá. Então Salomão, prestes a morrer, havia recebido uma profecia de Deus, da mudança, né, do reino, que Deus iria trazer o castigo sobre sua vida. Em paralelo a isso, havia um jovem, um rapaz chamado Jeroboão, filho de Nebate. Tá, okay? Ele era um dos mestres, um dos capatazes daquelas grandes construções de Salomão. Então era querido pelo povo e até pelo próprio Salomão. Ele recebe a profecia de um camarada chamado Aías. Aías, o profeta. E é uma profecia bem ilustrativa. Aías está passando lá, Salomão já tinha recebido por outro profeta anônimo lá a profecia, e Jeroboão está passeando lá por Jerusalém, de boas, lá, de boa, passeandinho. O profeta Aías aparece para ele, era de carne e osso, não foi um passe de mágica. Apareceu diante dele, pegou a sua capa de profeta, rasgou ela em 12 partes, ficou com 2 partes na mão, entregou 10 nas mãos de Jeroboão, e para resumir a profecia, falou o seguinte: olha, Deus tirou o reino das mãos de Salomão, está passando para as suas mãos. Porém, como ele fez uma promessa para Davi de nunca faltar uma lâmpada no reino de Israel, ou seja, faltar um descendente, você vai ficar com 10 partes do reino, ou seja, 10 tribos. E o descendente de Salomão vai ficar com 2 partes, ou seja, 2 tribos. Tá, ok? O povo escuta, o povo vê, joga no Facebook, joga no Insta, tira foto, faz selfie lá com Jeroboão, o próximo rei de Israel. Salomão fica sabendo, Jeroboão foge para o Egito e fica escondido até a morte de Salomão. Nos últimos dias de Salomão, que tem um nome que significa paz, né? Shalom. Shalom. Foram dias de guerras. O próprio Egito começa a ter uma rusga com ele. A Síria, não a Síria, Síria, igual aos dias de hoje, se levanta contra ele e alguns outros inimigos começam a querer atacar Israel e parar de pagar tributo. Tá, ok? Então Salomão morre e entrega o trono para o seu filho Roboão. Vamos lá. Agora, quando Roboão assume o trono, ocorre o cisma, ou divisão. Salomão morre, Jeroboão volta do Egito para Jerusalém e fica lá de boa na dele, não tenta golpe nenhum, fica quietinho lá na dele. Lá. Porém, agora, Roboão assume o governo, e vai entrar na questão que a irmã comentou. Roboão assume o governo e o povo levanta alguns representantes e chega para Roboão e fala: Roboão, Salomão foi um bom rei, ele colocou Israel lá na curva, lá em cima, o pessoal do fundo, tá legal aí, tudo bem aqui, tudo bem? Estão ligados comigo aqui, joia? Estão falando aí de Israel antigo, né? Então vamos lá.
ele colocou Israel lá em destaque, uma nação na região lá da Palestina, do Levante, mais famosa, com maior comércio, maior riqueza. Legal, tudo que seu pai fez, construiu o templo para a gente, para adorar a Deus, bacana, mas ele cobrou impostos muito pesados, até mesmo fez alguns de nós como trabalhadores escravos para construir o templo, construir o palácio, construir a casa da filha de Faraó, construir a casa de marfim, com certeza construiu lá o condomínio lá das 700 esposas, construiu um monte de coisa. Porém, colocou impostos muito pesados para nós. Dá uma aliviada, viu? Tira a mão de cima da gente, diminui os impostos, diminui os encargos. Seu pai construiu, está tudo legal, está mil maravilha, dá uma maneirada agora. E Salomão e Roboão falam, beleza, vou consultar os sábios, o conselho, e vou ver o que eu respondo para vocês. Na primeira semana, daí no final de semana para ser o diário do presidente, diário do rei de Israel. E ele vai e se aconselha com os mais velhos, com aqueles que participaram da corte do seu pai Salomão, e eles dão um parecer favorável ao pedido do povo. Fala, realmente, diminui os impostos, liberte os escravos, enfim, aquilo que seu pai apertou muito, dá uma afrouxada, para você ter o apoio do povo. E depois ele, beleza, pegou aquilo, guardou para dentro dele, depois ele vai lá e pega conselho com seus amigos que cresceram com ele no palácio, da mesma faixa etária, que cursavam a mesma faculdade, o mesmo cursinho, que andavam lá de Rolls Royce com ele, Camaro amarelo, de Ferrari, fumavam maconha com ele, tomavam vodka na balada, tal. E o que eles falam para ele? Fala, olha, se você mostrar fraco para o povo, eles vão fazer mais nada. E Roboão pega aqueles dois conselhos e fala, aliviar ou pesar? Aliviar ou pesar? E diz a própria Bíblia que Deus já estava movendo para que houvesse essa ruptura. Então, o próprio Deus permitiu que Roboão escolhesse algo errado. Assim como lá no caso de Faraó, né? Que ele fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não é que Deus foi mal, falando, não, fica duro agora. Não, ele foi só jogando lá gasolina na fogueira. Falou, beleza. O coração dele é assim, vai acontecer a ruptura mesmo, eu só vou dando lenha para ele. Ele fala, os amigos dele, vou deixar eles incentivarem ele a fazer algo errado. E ele escolhe o conselho dos amigos e manda falar para o povo, olha, se a coxa do meu... Vou voltar ao texto. O meu dedo mínimo é mais grosso que a coxa do meu pai Salomão. Se meu pai Salomão castigou vocês com espinhos, com açoites, chicotes, eu vou castigar vocês com espinhos e escorpiões. Ou seja, vão trabalhar vagabundaiada que eu não quero saber nada com vocês. Mais ou menos assim. Se fosse na época do Chico Anísio, falava, eu odeio o pobre, o personagem que ele tinha. Lá do programa do Chico Anísio. E com isso, o povo fala, beleza, então, fechou. E fala, casa de Israel, que temos nós com a casa de Davi? Cada um sua para a sua tribo, para a sua tenda, e vamos escolher outro governador. Então, daí que eles ocorrem a ruptura. Então, 10 tribos já sabiam da profecia para Jeroboão, e eles escolhem Jeroboão como seu rei. E 2 tribos permanecem fiéis à casa de Davi. E ficam com o José, a Ruela, Roboão. Ficam com Roboão como seu rei. Tá ok? Com isso encerramos essa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o reino dividido da nação de Israel, que vai ser a sequência de todo esse governo de 120 anos no que ele se tornou. Certo? Deus abençoe vocês. Tchau.